Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8 até o 12. Vou estar ministrando uma palavra de profunda reflexão. Não tão popular. Aliás, as minhas mensagens não são populistas. Mas te levará a uma reflexão pessoal e a uma mudança, talvez. Depende de você. Sobre o tema: se hoje fosse seu último dia, quais seriam suas últimas palavras? Se hoje fosse seu último dia, quais seriam as suas últimas palavras? O texto sagrado nos diz, vamos pegar do versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, nós vamos nos deparar com uma realidade muito forte, porque esse é o momento em que o apóstolo Paulo, ele estava tendo já a nítida revelação de que ele iria morrer. Era a última carta do apóstolo Paulo. Ele não sabia o dia exato nem como, mas ele sabia que ia morrer. E ele tinha consciência que aquela era a sua última carta. E o interessante é que, se você parar para pensar, que algumas pessoas, quando descobrem que tem algum problema e que possivelmente podem morrer, as pessoas, elas entram em pânico, começam a se desesperar, elas fazem coisas absurdas e por aí vai. Geralmente, o resultado dessa descoberta não são os melhores possíveis, os resultados. No caso do apóstolo Paulo, ele nos inspira pelo Espírito Santo de Deus que habitava em sua vida e que o orientou a escrever essa carta e que chegou até nós. Ele nos inspira a ter uma vida que desafia a própria morte. E eu começo a pensar algumas coisas com você. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele poderia estar entrando em depressão nessa hora. Puxa, eu vou morrer. Oh Deus, servi, fiz tanta coisa, escrevi tanta carta para as igrejas, olha, eu ministrei, já tive até a oportunidade de ver pessoas sendo ressuscitadas pelo meu ministério, pessoas sendo curadas, já teve momentos
chegando ao fim de forma tão prematura, ele poderia se queixar com Deus e entrar em depressão, se isolar e ali se fechar. Mas o apóstolo Paulo, em vez disso, ele reagiu de uma outra maneira. E para que você entenda por que ele reagiu assim, é preciso você entender qual era a visão do apóstolo Paulo. Por que ele reagiu diferente? Se você tiver uma visão como essa, você vai reagir igual ao apóstolo Paulo. Observe algo aqui interessante que está acontecendo. Primeiro, ele diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Primeira coisa, Deus não nos deu um espírito de temor. Você não recebeu um espírito de temor. O espírito que está em você é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que dá a convicção a você. Primeiro, que você é filho de Deus. Segundo, que você vai morar no céu. Com essa convicção, querido, você olha para a morte e encara ela de frente e diz: eu já não tenho mais medo. Eu confio no meu Deus. Eu acredito no que Ele está me prometendo. Deus me prometeu vida eterna. Ele me prometeu vida em abundância. Então eu não estou mais como escravo da morte. Aí você vai entender isso mais à frente. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. De repente alguém poderia olhar: Paulo estava preso, estava em Roma, estava encarcerado. Esse era um momento de grande perseguição. Nero havia simplesmente deflagrado uma perseguição contra os cristãos. Era um momento, aqui era o ano de 65, 64, 65 depois de Cristo. Era o ano que ele e Pedro estariam morrendo pela tradição, como nos conta a história. E nesse momento ele está escrevendo, sabendo que estava em iminência de morte, e ele escreve dizendo: primeiro eu recebi, vocês também não receberam, um espírito de temor, mas vocês receberam um espírito de fortaleza. Primeira coisa, você recebeu força, graça, unção, poder de Deus, fortaleza de Deus. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. Quando você se torna filho de Deus, você recebe o poder de Deus. Então você não pode ficar atemorizado. Você recebeu força. Ah, Senhor, força, fortaleza. Deixa eu falar algo aqui. Davi, ele teve um instante. Eu estava conversando com uma irmã ontem, e ela estava me falando de uma mensagem que ela ouviu algum tempo atrás sobre Davi, que entrou em depressão, por isso ele se escondeu na caverna. E naquele instante eu falei assim: Davi não, Elias sim. Elias eu concordo. Elias, ele de fato entrou em depressão. Elias era um profeta que entrou em crise depois de uma ameaça de morte. Existem algumas notícias que são bombásticas e emocionalmente a gente não aguenta, nós somos seres humanos. E deu aquele abalo nele, aquele, sabe, que deixou ele mal. E isso para mim traz uma lição, que é possível você passar por essas crises. É possível você passar por esses momentos difíceis. E de repente, Deus vai ao encontro de Elias quando ele estava numa caverna e o tirou da caverna. Eu não vou entrar ainda nesses detalhes de Elias, que eu quero focar aqui em Davi. Então, no caso de Elias, eu acredito que ele passou por essa fase da depressão e Deus o tirou. Deus o curou e o restaurou. Mas Davi, ele olha para aquela caverna, ele disse assim: essa caverna vai se tornar minha fortaleza. Era a convicção que ele tinha em Deus. Ele olha para aquela caverna e naquele momento que ele estava se escondendo, se refugiando de uma grande perseguição. Querido, quando a gente é perseguido no trabalho, perseguido no meio da família, perseguido na vizinhança, a nossa tendência é se entristecer. Primeiro você se aborrece, depois você quer tomar uma atitude por conta própria, depois você se vê vencido porque a perseguição não para, aí entra a tristeza, a depressão e você quer se anular e isso não resolve. Davi teve uma estratégia, ele disse: não,
eu vou transformar essa minha caverna numa fortaleza. E de repente, quem sabia que Davi estava passando por aquela dificuldade eram pessoas, e a Bíblia menciona pelo menos 400 homens endividados, e que a Bíblia também chama eles de vagabundo, e que naquele instante olharam para Davi e disseram assim: não, eu tenho algo em comum, a gente está na mesma situação, na mesma miséria, então vamos nos juntar com ele. Só que Davi, quando olha aqueles homens chegando, Davi olhava diferente, assim, a resposta de Deus está mandando um exército novo para mim. Olhou para aqueles homens e disse assim: não, vocês não são mais isso que falaram. Vocês não são vagabundos, porque agora vocês vão ter um trabalho. Vocês vão fazer parte do exército de Deus. A partir de agora nós vamos trabalhar para que vocês se sintam como heróis. Eu não sei que trabalho Davi fez, mas eu sei que ele não ficou de braços cruzados. Ele olhou para aqueles homens e disse assim: não, eu tenho que injetar fé nesses homens. Eu tenho que injetar esperança. Esses homens têm que se sentir os verdadeiros heróis. E de repente a Bíblia menciona que aqueles homens, que inicialmente eram homens endividados e vagabundos, se tornaram os heróis de Davi. Quando você olha dentro dessa perspectiva, você entende que Deus, quando injeta em você o Evangelho, você tem que olhar para tudo aquilo que vem para te desanimar como: opa, eu vou transformar isso em vitória pela fé em Jesus Cristo. Bateu o desemprego, aí a pastora se lembrou de outro testemunho, não foi isso? Se lembrou do dinheiro que a outra pastora arrumava no bolso das calças, na bolsa. Eu já passei por isso. É uma prova terrível. Aquele dia de não ter nada, de olhar para a situação e dizer assim: meu Deus, como é que eu vou para a igreja hoje? E fui a pé. Não pensei a pé. E quando cheguei na igreja, com aquele ato de fé por ter vencido aquelas caminhadas a pé, quando eu cheguei na igreja, molhado de suor, chegou o momento de pregar, eu falei: irmãos, hoje Deus vai abrir a porta para você. Você vai sair daqui da igreja e vai encontrar até dinheiro na rua. Eu saí, tropeçou em dinheiro, eu na prova, e vinha contar o testemunho. Pastor! Eu digo: eita Jesus! Sabe o que acontece, querido? Algumas vezes a gente entra em crise, como Asaf no Salmo 73. Você entra em crise porque de repente vê alguém prosperando. Às vezes você vê alguém que não é irmão em Cristo. Quando você vê um irmão em Cristo, você até diz assim: por que eu não? A bênção do meu lado, João foi abençoado, e a bênção do outro lado, o Victor foi abençoado, e eu, Senhor, estou aqui no meio. O anjo veio e entregou aqui, o anjo veio e entregou aqui, e eu estou no meio, o anjo passou reto. O que aconteceu aqui? E a gente não entende que aquele deserto a gente tem que passar. Não tem como você pular etapa, não tem como você pular fase. Esse deserto você tem que passar. Aquele momento de eu andar a pé, aquele momento de, sabe, precisar de uma condução de ônibus, de ir com a mulher, querido, Samuelzinho pequeno na canguta aqui, ó, os meninos a pé do meu lado, a Eliude, e a gente tudo ali cansado do trabalho, e olhava para aquela distância sem fim, aquele areião de só Jesus, o sapato ficava cinza. Tinha que passar. Ninguém tinha que passar por mim. Era eu mesmo. Para poder chegar aqui. Eu tinha que passar. Vai ter momentos que você vai ter que passar por isso. Vai ter momentos que você vai ter que passar pelo seu deserto. Só que eu olhava para a minha dificuldade e eu não desanimava. Olhava para a minha dificuldade e eu profetizava que as coisas iam mudar. E sabe uma coisa? No momento de prova, e quando você se sente ameaçado, encurralado, é o momento que você deve mais buscar a Deus. Descruza o braço, ora mais um pouquinho, busca mais um pouquinho, fala com Deus mais um pouquinho. Ah, a prova está grande, pastor. Mais um pouquinho. Vai passar, a prova não é eterna. Prova não veio para ficar definitivamente na tua vida. Vai passar, Deus vai te dar a vitória, Ele vai te tirar disso. Sabe
Eu já contei aqui que ela abria a despensa, estava vazia, ela dá uns glórias dentro da despensa, dá glória dentro da geladeira, e vai dando glória e as coisas vão acontecendo. Mas já tive a fase de não acontecer nada. Já tive a fase de orar por pessoas e eu mesmo não ser curado. Elas serem curadas de câncer, inclusive, e eu não alcançar a cura. E eu dizer, Senhor, o que está acontecendo? Tem que passar, é o teu deserto. Aí de repente Davi olha para aquele deserto, olha para aquela caverna, olha para aqueles homens e diz, não, nós vamos ser diferentes. Se Satanás está projetando você nesse deserto para te destruir, saiba que no deserto tem milagre, no deserto tem provisão, no deserto Deus se manifesta, mas também tem a visita de Satanás para tentar. No deserto também tem aquele momento que Satanás vem para pôr dúvida no teu coração. Ah, sabe por que a porta não se abre? O emprego não acontece? Sabe por que o casamento não acontece? Sabe por que a tua vida não vai bem? Sabe por que você não se liberta? Sabe por quê? E o diabo vai levantando questionamentos, e a tendência é levantar dúvidas. Chegou para Jesus e falou, se tu és o Filho de Deus. Se Jesus não tivesse convicção de quem ele era, ele ia dar uma balançada. 40 dias sem comer. Fica, irmão, um dia sem comer. Se eu ficar um dia sem comer, Deus, quando chega no final do dia, eu já estou trocando os olhos, a carne já está tremendo, e eu estou pedindo misericórdia de Jesus para entregar o jejum. Você já não atinge mais nada. Eu fico dizendo para a mulher, vamos para casa, não te detenhas, apressa-te. Quando você passa um dia, imagina 40 dias, querido. Só que a Bíblia diz que Satanás chegou nessa hora de fragilidade humana. Chegou naquela hora que o jejum estava no ápice, aquela hora que a carne não responde mais, entendeu, querido? Aquela hora que você já nem atira direito o que você está falando. Aí ele faz um questionamento. É agora. Se tu és o Filho de Deus. Aí o diabo chega e pergunta para você. Se tu és crente, ora para essa porta do crente se abrir. Eu não saber. Se tu és crente, se tu realmente é servo de Deus, faz com que isso aconteça. Por que Deus não faz? É o diabo, irmão. Você não entendeu a mensagem da onde está vindo? Se tu és. E de repente Jesus entendeu todo o recado, entendeu todo o processo, entendeu tudo aquilo que estava acontecendo, e Jesus começa a dar a resposta. Calma aí, eu vou usar a Bíblia. Tem uma coisa que não falha, é a Bíblia. Ele começou a usar a Bíblia. Irmão, crente muitas vezes perde batalha porque não usa a Bíblia. Crente muitas vezes perde batalha porque ele desconhece, ele ignora. Dá uma guerra dentro de casa e ele não abre a Bíblia para ver o que Deus tem para ele. É nessa hora que você tem que dizer, Senhor, eu preciso ouvir, a guerra está travada, mas eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo. Aleluia. Eu preciso ouvir o que tu tens para mim. Aí de repente você vê Jesus utilizando a palavra e vencendo Satanás. Ah, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Quem só de pão verá mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então viva dessa forma. Amém. De toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Eu não sei se a prova aí está te apertando, a dificuldade está te apertando, a luta está aí, sabe, te apertando, mas eu quero te dizer que Deus já entrou nessa questão. Apenas fique em oração, que a provisão vai vir, o milagre vai vir. Deus não desamparou e nem vai desamparar você. Ele tem cuidado e vai continuar
A bênção de Deus é sobre a tua vida. Eu quero profetizar a bênção de Deus sobre a tua vida no meio do nada. A bênção de Deus no meio do deserto. Provisão de Deus no meio da escassez. Socorro de Deus. Jesus estava no deserto sendo tentado, mas depois da tentação, quem chegou? Os anjos. Eu não sei o que eles estavam servindo, irmão, mas eles estavam servindo alguma coisa. A Bíblia diz que eles estavam servindo, e eles vinham com as bandejas e começaram a servir Jesus. Querido, fica aí na presença de Deus, você vai ver o cuidado de Deus. Anjos de Deus vão chegar e vão te servir. Você de repente não percebeu, mas foi o anjo que preparou o momento de colocar aquele dinheiro para te socorrer na hora da necessidade. Glória a Deus, glória a Deus. Deus vai te servir através dos seus anjos na hora certa. Eu não acredito, pastor, que isso aconteça. Irmão, quando a gente aceita Jesus e é novo convertido, a gente acredita na palavra. A palavra está dizendo, tem anjo aqui, você dá puta, aqui no maior, dá glória a Deus, você salta. Aí depois de um certo, não, eu era novo convertido, eu falei, tá, isso. Agora seja mais crente do que antes. Agora seja mais crente do que antes. Olha como é que está o teu combustível espiritual aí. Vai abastecer espiritualmente com a palavra de Deus. Pede para encher até o tutano e você vai ver que a diferença vai ser grande. Você vai olhar para as provações e vai dizer, não, eu entendo que Deus não me deu um espírito de temor, mas Ele me deu, querido, um espírito de fortaleza. Deus vai me dar graça nessa hora de dificuldade. Deus vai te dar graça nessa hora de luta. Essa era a visão do apóstolo Paulo. Mas de fortaleza, de amor. Quanta gente olha para esse momento e se sente a pior das pessoas, indigna de ser amada e de amar. E a Bíblia está dizendo, de amor. Foi isso que você recebeu. Amor. O amor de Deus. Eu e você, pela nossa própria capacidade, não temos condição de amar ninguém. Aliás, a nossa tendência é nos aborrecermos com muitas coisas. Mas o amor de Deus que foi derramado sobre o meu e o teu coração nos ajuda a amar o próximo como a nós mesmos. Ame, torne isso como uma missão. Ame o próximo, amor. Olhe com amor essa situação. Olhe com amor para essa criança. Olhe com amor a este filho. Olhe com amor a este marido. Olhe com amor a essa esposa. Olhe com amor o teu pastor. Olhe com amor essa igreja. Olhe com amor o que Deus tem feito. E você vai ver a diferença. Aleluia. Quando o coração azeda, irmão, a gente olha tudo diferente. Tudo fica ruim. Aquele momento que o coração azeda, como diz uma amiga minha, é um momento que azedou pelo fogo. Você olha para uma determinada situação e até é favorável a você, mas você não gosta. Você se aborrece. A sua visão fica péssima, turva. O mau humor toma conta. Tudo fede. Mas que você seja nessa noite injetado com o amor de Deus. Receba amor sobre o teu coração. Traga amor sobre o teu coração. Que seja ministrado amor sobre o teu coração. Amor. Amor. Aí chega o momento da moderação, o espírito de moderação. Querido, eu agora estou forte, coração cheio de amor. Terrível, mas ainda tem um cartão aí. Eu vou lá no extra, vou passar aquele cartãozão e tchá, vai R$1.000 de compra que a gente é filho de Deus e vamos comer à vontade. Aí você vai, dá glória a Deus e dá o carrinho cheio, 2 carrinhos, 3 e dá glória a Deus e vai para casa feliz da vida. Aí chega a fatura 30 dias depois. Aí vai para um lado, vai para o outro, só deu para pagar o mínimo.
Aí vai para os pés de Jesus. Jesus, meu cartão, Senhor. Mas você se esqueceu que Jesus te deu o espírito de moderação. Tem gente que não espera Deus dar vitória. Deus fala assim: eu vou te dar a vitória. Ele já quer que a vitória aconteça. E se não, Deus não faz, naquele momento que Ele quer promover a vitória sozinho. Vai dizer: Deus falou e Ele cumpriu. Espere Deus cumprir. Pastor, mas quando não cumprir agora, a minha dispensa está vazia. Se você acredita no que foi pregado hoje aqui, na hora da oferta, Deus vai fazer por você. Eu sou uma prova viva. Prova viva de um Guarujá mesmo, aqui, antes de abrir essa igreja. Quantas provas a gente passou ali, caladinho, não podia falar nada. E de repente, vazio, uma dispensa, vazio. Não tinha dinheiro, não tinha para onde comer, não tinha nada. Vazio. Aí teve uma emergência, eu fui atender a igreja. Fui fazer uma visita. Saí com a minha esposa e mais um casal de amigos, uma Moisés e a Cristina, saí. Fiz a visita e tudo, atendemos. Voltei para casa, eles me deixaram na porta, sem carro, andando de carona, qualquer coisa que fosse longe, precisavam de um carro, precisavam de um casal de amigos. Deus preparou, entre alguns estavam eles, e nós chegando, cansados da visita e tal, e fui entrando pelo corredor, sabe aquela coisa assim, que quem veio de uma batalha exausto, pensando em alguma coisa para comer, não tinha nada, glória a Deus. Quando a gente chegou na nossa garagem, estava forrado de sacolas do Extra, lotado de carne. Parecia que a pessoa sabia a hora exata que a gente ia chegar, pois deixou lá. Ainda tinha frango congelado, carne congelada, ainda tinha tudo lá, sabe? Iogurte para as crianças, e tudo bolacha, aquela coisa boa, todo mundo quando olhou, a gente chorou, não sabia se chorava, se ria, se comia. Era tudo ao mesmo tempo. Se ele for fazer tudo ao mesmo tempo, que aí vai ficar melhor. A gente dava glória a Deus misturado com aleluia, a gente já comia, dava uma rajada de no meio. A provisão de Deus. Não aconteceu só uma vez, várias vezes aconteceu sempre em provisão. Se você crê, Deus vai cuidar de você. Agora o apóstolo Paulo tinha dedicado a sua vida inteira no serviço do Senhor. Ele sabia, tinha chegado esse momento. Deus não ia mais protelar esse assunto. Estava preso, escrevendo para Timóteo, seu fiel companheiro, inclusive de prisões. Aí ele decide escrever exatamente essas palavras. Aí ele diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Ele poderia dizer para Timóteo: Timóteo, se cuida, que esse negócio de evangelho, você não dá certo não, olha só como eu estou acabando. Olha só como eu estou terminando. Ele podia dizer isso, podia? Só que a ótica dele era diferente. Ele tinha se dedicado, ele fez um voto com Deus: eu me gastarei, me deixarei gastar pelo teu evangelho. Agora ele estava dizendo para o seu companheiro: querido, olha para mim, não se envergonhe do que eu estou passando não. Porque quem olhasse para um pastor preso podia dizer assim: está preso, e agora? Valeu a pena pregar? E Paulo lá do cárcere dizendo para Timóteo: fica firme, meu filho, dá testemunho de nosso Senhor, não te envergonhes de mim, que sou prisioneiro do Senhor. Participa das aflições segundo o poder de Deus, do evangelho segundo o poder de Deus. Detalhe: que nos salvou, esse Deus nos salvou. O cara sabendo que ia morrer, está dizendo, nos salvou e chamou com uma santa vocação. Você imagina um cara doido desse jeito, sabendo que vai morrer, ele está dizendo, me chamou com uma santa vocação. Ele tinha que crer muito em Deus. E evangelho é loucura para o que se perece, mas é poder de Deus para quem crê nesse evangelho. É loucura para quem é ímpio e não entende
difícil de Paulo, ele estava cheio de Deus, ele estava injetando ânimo e fé, e ele estava dizendo contra todas as opiniões contrárias: eu creio que Ele me salvou, Ele me chamou, uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que Ele nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que Ele manifesta agora, pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual segredo? Olha o que Ele sabia, e que você deve saber, e que vai te manter firme em qualquer circunstância: aboliu a morte. Glória a Deus. Você consegue dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. O que é abolir? Anular, cancelar. Paulo, você vai morrer e está dizendo que Cristo aboliu a morte? Que loucura é essa? Eu creio. Quando Ele morreu na cruz, Ele anulou a morte. Eu creio que quando Ele morreu na cruz, Ele morreu por mim para me dar vida, e vida eterna, para estar com Ele eternamente nos céus. Ele morreu na cruz por isso. Ele não morreu para que eu andasse com a BMW, Ele não morreu para que eu tivesse uma mansão em Beverly Hills, Ele morreu para que eu pudesse ter vida eterna e vida com Cristo. Na hora que a enfermidade bater na tua porta e o dinheiro não der para pagar a saúde, você vai dizer: acabou tudo. Na hora que bate, irmãos, uma enfermidade que o dinheiro não dá mais conta, pode pagar o melhor médico, pode pagar o melhor hospital, pode pagar os melhores remédios, e você de repente descobrir que eles não solucionam nada, porque a enfermidade é mais forte do que isso, do que o dinheiro, do que os melhores médicos, do que os melhores medicamentos, o melhor hospital. Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Coloque sua esperança em Cristo. Coloque sua esperança em Cristo. Ah, o diabo entrou dentro da minha casa, está se andando na família e fazendo miséria. Põe sua esperança em Cristo. Ah, o diabo está se andando lá no trabalho, põe sua esperança em Cristo. Ah, o inimigo está tentando de alguma forma me derrubar, e põe a sua esperança em Cristo. Acredite, acredite, porque Deus vai fazer algo nesse meio tempo. Só confie. E a Bíblia nos diz ainda: e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador. Todo mundo, querido, que aprecia a pregação, o sonho de ser pregador. Eu gostaria de pregar. O Paulo está dizendo: eu sou pregador. Eu sou apóstolo, doutor dos gentios, por cuja causa padeço. Tem muita gente que quer esse título, mas não padece pela causa. Tem muita gente que quer esses títulos, mas não sofre pela causa. Tem muita gente que quer esse título, mas não sabe o que é pagar um preço de jejum pelas ovelhas, não sabe o que é pagar um preço de oração, não sabe o que é também calar. Quando muitas vezes você não tem uma solução, e por preço de oração você não vai dar qualquer resposta. Tem pessoas que querem dar qualquer resposta para manter um grupo consigo, mas muitas vezes a resposta não vem de Deus. E se a resposta não vem de Deus, cabe. Muitas vezes o pastor não vai dar a resposta de tudo. O pastor, ele não foi chamado para dar a solução de todas as coisas, mas pastorear a sua vida. O pastor foi chamado para trazer resposta de Deus no tempo de Deus, na hora que Deus decide falar com você. Deus traz a resposta na hora que você de fato está precisando, não na hora que você quer. Quando Deus, na sua soberania, decide liberar uma resposta, pode ter certeza, as coisas vão acontecer. Vão acontecer da melhor forma possível. E ele diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. O que mantinha Paulo de pé diante de uma situação dessa? Como
pregando, eu me lembro de uma irmã, meu Deus. Irmã Valdomira era uma mulher que passava muitas tribulações no meio de sua família. Mas eu nunca vi aquela mulher triste. Eu só vi aquela mulher dando glória a Deus. E quando eu fazia uma visita no morro, ia na casa dela, estava escutando o radinho dela lá na máquina de costura e dando glória a Deus misturado com aleluia. E quando a gente fazia visita na intenção de levar alguma palavra de conforto, alguma coisa, nós que saíamos confortados. Sabe por quê, querido? Porque ela sabia em quem ela tinha crido. Quando, nesse momento, você olha para o apóstolo Paulo e verifica que a sua fé o sustentava, eu aconselho a você, saiba em quem você tem crido. Se você crê em Jesus Cristo como teu Senhor, Ele vai lutar por você, Ele vai guerrear por você, Ele vai vencer por você, porque você confia nele. O apóstolo Paulo, ele encerra essas palavras dizendo da seguinte forma, capítulo 2, e no capítulo 4, versículo 6 até o 8, ele nos diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Era a convicção do apóstolo Paulo. Daí ele declara, capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 6, agora o 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé comigo, Ministério do Louvor. Saiba de uma coisa: você precisa completar a sua carreira. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode desanimar. Combata o bom combate. Complete a sua carreira. Querido, muitos aqui estão ainda no início da carreira e muitas vezes bate aquele desânimo e acha que a coisa vai parar por aí. Mas deixa eu te falar uma coisa: combate o bom combate. Saiba que o general de guerra está à tua disposição nessa batalha. É Ele que vai guerrear por nós. É Ele que vai guerrear por você. É Ele que vai combater por você. Guarda a tua fé. Não deixa o diabo roubar a tua fé. Há inúmeras tentativas de Satanás roubar a nossa fé. E uma delas é pelo desânimo. Outra é pelos escândalos. Mas que você não se deixe levar por isso. Guarda a tua fé. Guarda a tua fé. E creia que Deus é poderoso. Amém, queridos? Creia que Deus é poderoso. Eu vou estar orando. Eu não sei que palavra você diria se fosse o seu último dia. Não sei se seriam palavras de ânimo para outros continuarem sua fé em Cristo, ou se seria uma palavra de desânimo. Eu não sei qual seriam suas últimas palavras, mas se você se inspirar pelo apóstolo Paulo, diante de qualquer desânimo, a dizer: eu sei que tenho crido, eu confio em Jesus, eu acredito que Ele vai mudar esse quadro, eu acredito que Ele vai intervir na minha vida, eu acredito que Ele vai salvar a minha família, eu acredito que Ele vai me ajudar nessa batalha, eu acredito que Ele vai me socorrer no meu serviço, eu acredito que Ele vai abrir a porta, eu acredito que Ele vai prover um milagre, eu acredito que Ele não vai me deixar desamparado nessa batalha. Eu nunca vi Jesus abandonar ninguém, querido.
esperança em Deus. Que você creia, acredite de que Deus pode fazer. Acredite. Eu gostaria que você olhasse para aquilo que está querendo te desanimar. Qual é a notícia que você recebeu nesses últimos dias que quer te desanimar? Quais são as situações que você está vivendo que está querendo te desanimar? O que está querendo roubar a tua fé? O que está querendo tirar a tua esperança? E eu gostaria que você nesse instante orasse. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos pedir a intervenção divina. Nós vamos clamar para que Deus ponha por terra essa oposição. Ponha por terra essa ação maligna contra a tua vida. Que toda barreira seja destruída. Deus vai intervir. Amém? Deus vai intervir. Que você possa olhar para quem está do teu lado e segura na mão dessa pessoa e fala para essa pessoa: Deus já está intervindo na tua situação. Deus está chegando com pressa nessa situação que você está vivendo.